A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Conexão com Deus. Tema dessa vez é: estou com medo. Como resolvo isso? Mais uma pergunta interessante. Intrigante, hein? Exato. Pois é. E será que alguém consegue viver a vida toda sem medo de nada? Será? Hã? Acho difícil, hein? Vamos tratar disso, né? O programa está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O tema dessa vez é: estou com medo, como resolvo isso? E como o senhor falou, né, no início, reverendo, será que alguém consegue passar por essa vida sem ter nenhum medo, nem que seja um pequenininho assim? Eu acho que não. A Não, pessoa né? pode até dizer que não tem, mas o medo faz parte, Isabel, da própria vulnerabilidade humana. Tudo aquilo que você não domina, você não controla, torna você um pouco inseguro. Isso gera medo. É claro que nem todas as pessoas têm as fobias, porque tem muitas fobias que elas são reais, né? Sim. Por exemplo, eu descobri que eu tinha claustrofobia numa viagem que fiz para o Egito, e estava entrando para dentro de uma pirâmide, da Quéops, aquela grandona, e aquela multidão ali dentro, sufocante, que é cheiro de camelo, aquele calor sufocar, terrível. Percebi que era impossível alguém sair dali numa emergência. De repente, cortou o oxigênio. Nossa! Eu pensei que eu fosse morrer ali dentro. E ainda bem que eu tinha um colega do meu lado e disse: calma, fecha os olhos, pense que você não está aqui, imagine um outro cenário. E então meu coração foi acalmando e o oxigênio foi voltando. Nossa! Então eu comecei a perceber que ali eu tinha uma fobia chamada claustrofobia. Tem pessoas que têm medo de altura, né? Ele não consegue subir num prédio lá e olhar e fica com medo. Acrofobia. Tem gente que tem medo de lugar aberto. Agorafobia. Então, tem muitos medos na nossa vida, né? Mas o medo, de certa forma, Isabel, é bom. É bom. Tem um lado bom do medo. O medo nos protege. Uma pessoa que não tem medo de nada, ela corre riscos enormes por sua coragem inconsequente. Por exemplo, imagina uma pessoa que gosta de moto. Tá. Ele não tem medo. Ele bota 180 e acha que ele está numa boa. Se ele tivesse medo, ele conduziria essa moto com mais cautela. Tá. Ele não tem medo. O carro dele é potente, 3.0, a pista está boa, 200 por hora. Não tem medo. Mas a falta de medo dele pode botar a vida dele num grande risco. A falta de limite. De limites. Tem uma situação aí de perigo, olha, os pais alertam os filhos, adolescentes, ó, não vai lá meu filho, não vai lá minha filha, esse lugar é perigoso, aquelas pessoas lá, a convivência não é boa, ali é um ambiente de perigo. Quantos jovens morrem nos bailes funk da vida? É verdade. Às vezes os pais olham, não vai lá, é perigoso. Sim. Vai lá e acontece um problema. Então, o medo pode nos livrar de determinadas circunstâncias adversas. Não estamos falando agora daquele medo que nós devemos lidar com ele. Qual é esse medo, reverendo? Ô Isabel, quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo era um jovem tímido, doente, e
Timóteo era um jovem muito assim, acanhado. Introspectivo. E Paulo estava preso e Paulo estava já condenado à morte. Paulo já estava sentenciado a ser executado. Ele estava numa masmorra chamada Marmetina. E mesmo ele no corredor da morte, ele precisa encorajar o seu filho. E ele diz o seguinte para Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 7 da sua segunda carta a Timóteo. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder e de moderação. Tem gente que ao passar por uma situação difícil, de doença, de desemprego, problema financeiro, problema no casamento, problema com os filhos, problema existencial, ele naufraga nesse mar profundo do medo. Ele não tem coragem de reagir. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito que atormenta, que escraviza, que paralisa a pessoa. Você já viu gente com tanto medo que ela chega a ponto de dar uma pane no corpo e ele frisa, ele fica estático, ele não se movimenta. O medo é tal que ele perde a ação. Que loucura, né? Um medo que paralisa. Paralisa a pessoa. Mas há uma outra coisa importante a dizer, Isabel, sobre medo. Se você ler a Bíblia, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temais. E não temais aí não é de teimosia, não. Não temais é temor. Não tenha temor, não tenha medo. Ora, se é a ordem mais repetida em toda a Bíblia, não tenha medo. É que a gente vai ter que enfrentar isso, né? Então, duas coisas. Primeiro é que Deus, que nos fez e nos conhece, sabe que nós somos susceptíveis ao medo. Certo. Lembra qual foi o primeiro sentimento de Adão ao pecar lá no Éden? Deus vai atrás dele. Adão, onde estás? Ele responde, tive medo. Verdade. O medo entrou ali na história humana. Então nós temos medo, medo do desconhecido, medo do conhecido, medo da vida, medo da morte, medo da multidão, medo da solidão, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo da viuvez, medo da velhice, medo. Nós temos muitos medos. Nossa, reverendo. Muitos medos. E como resolver isso? Como lidar com tanto medo? Então eu vou pedir permissão para você para ler um versículo da Bíblia, para mostrar como é que a gente lida com isso. Eu gosto muito desse versículo. O profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, ele diz assim, não tenha medo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não fique assombrado, porque eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu ajudo você, eu sustento você com a minha mão direita, com a minha destra fiel. E ele diz ainda no verso 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenhas medo, porque eu te ajudo. Então, a maneira de resolver isso, primeiro é admitir que você tem medo. Segundo, é recorrer àquele que, não importa a circunstância que você esteja vivendo, vai habilitar, vai capacitar você a enfrentar os seus medos e a vencê-los. Porque nós, de fato, somos frágeis, Isabel, não é verdade? Sim. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais. Entregues a nós mesmos, nós somos, desculpa da expressão, nós somos um saco de medo. Somos um baú de medo. Agora, quando nós colocamos a nossa fragilidade nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso Deus, o medo tem que ir embora. É por isso que João diz o seguinte, que o amor lança fora todo o medo. Se eu sei que Deus me ama, se eu sei que Ele cuida de mim, se eu sei que eu sou precioso aos olhos dEle, a menina dos olhos dEle, se eu sei que Ele prometeu nunca me abandonar, nunca me deixar, eu não temerei. É o Salmo 23, lembra lá? O salmista Davi diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é porque ele é forte, não é porque o problema não existe,
é porque tu estás comigo, porque Deus está conosco. Então é a consciência da presença de Deus é que nos livra do medo. É quando eu sei que Ele está comigo na vida e na morte, na saúde e na doença, na prosperidade ou na adversidade, acompanhado de multidão ou entregue à solidão. Eu acho bonito quando o apóstolo Paulo trabalha isso, quando ele estava sendo sentenciado à morte, ele diz, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Essa consciência da presença de Deus, do cuidado de Deus, é que é o grande antídoto, o grande remédio para o nosso medo. E essa convicção, ela acaba nos levando para partir para a ação, né? Com certeza. Porque às vezes a gente precisa enfrentar esse medo. Deixa eu lhe dar um exemplo para a gente concluir aqui, falar para quem está nos assistindo, fazer um convite para as pessoas que estão aí nos assistindo. Pensa comigo naquela cena da morte de Moisés. Moisés foi o grande líder que tirou o povo de Israel lá do Egito. Certo. Que caminhou com esse povo, era uma multidão, eram mais de em torno de 2 milhões de pessoas. Só de homens tinha 600 mil. Muita gente. Não tinha higiene básica, não tinha padaria, não tinha hospital, não tinha supermercado, não tinha lugar para comprar roupa, não tinha sapataria para comprar calçado. Deus preservou a roupa 40 anos no deserto. Deus preservou a sandália 40 anos no deserto. Agora esse grande líder morre. E Deus chega para Josué e diz, meu servo Moisés é morto. Agora, pega a batuta, lidera esse povo. E Deus disse para Josué algo maravilhoso, para que ele vencesse o medo. Olha que coisa interessantíssima que Deus disse para ele. Não te mandei eu, Josué. Ser forte, corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o problema pode ser o maior possível. Se você pôr nas mãos de Deus, você vai ter coragem, você vai ter forças. E eu quero aproveitar aqui para convidar você para vir para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde ali é uma usina de esperança, de força, pois ali anunciamos este Evangelho que encoraja, que anima o coração, que traz vitalidade para a vida, que leva você a conhecer a Jesus, o Filho de Deus, e a receber dele salvação, vida eterna. Venha, traga a sua família, nós queremos ser uma bênção na sua vida. Obrigada, viu, reverendo, mais uma vez. É um privilégio, Isabel, estar aqui com você tratando desses assuntos. Obrigada também você pela sua companhia e olha, você já percebeu, né? Busque ao Senhor, porque é lá que você vai encontrar força e coragem para superar os seus medos. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.